Amém. Glória a Deus. Queria que eu vou convidar você a abrir tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Quase nada. Tá bom. Mateus 25. Está me ouvindo aí, irmão? Amém? Mateus 25. Aqui em cima está bem ruim. Mateus 25. Antes de ler o texto, eu usurpei ali da Keila por um momento. Depois eu vou devolver, tá? Uma dessa lâmpada aqui eu achei maravilhosa, essa lâmpadazinha aqui. Vou comprar para mim também, para minha casa lá. Achei um negócio muito legal. Mas queria falar sobre esse texto aqui nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria ler com você. Mateus 25, verso 1, o texto diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Uma candeia daquela época não é desse modelo aqui, não é igual a essa. Mas para ter referência, para a gente entender aqui, talvez um pouco melhor, essa daqui vai servir, sim, muito bem, né? E realmente é um negócio muito legal isso aqui. Eu fiquei... Aleluia. Mas como referência a gente vai usar esse lampiãozinho aqui, essa lamparina, para que a gente possa entender talvez alguma coisa do texto, que é um texto poderoso, diz: portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se o noivo. A história vai falar sobre 10 virgens. E o texto vai desenrolar e vai ter uma diferenciação sobre 5 delas, de 5 para outras 5. Mas você que está aqui nessa noite, você que é alguém que eu tenho certeza que tem uma candeia dessa aí na sua vida, tem uma luz dessa na sua vida aí, que vai entender, talvez já entendeu, mas vai entender também nessa noite, vai se lembrar. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos por um instante. A gente queria orar em cima dessa palavra, agradecer ao Senhor por essa noite, por esse lugar. Agradecer ao Senhor pela presença dEle. Agradecer ao Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Que Ele é misericordioso, bondoso. Que Ele conhece as suas lutas. Que um dia, numa praia, na beira de uma praia, João Batista olhou e disse para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele veio como cordeiro e morreu na cruz como um cordeiro para tirar o pecado de todos nós, para levar sobre Ele o teu pecado e o meu pecado, para que na cruz Ele pagasse o preço do sacrifício, comprando você. Nós somos comprados por preciosíssimo sangue. Não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Que como o Cordeiro morreu na cruz do Calvário, e nós bendizemos e louvamos e exaltamos essa parte da história. Mas ao terceiro dia a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Aleluia! E Ele apareceu para os seus discípulos. Apareceu para 500 irmãos. Apareceu para Tiago, apareceu para Pedro, apareceu para Paulo. Apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. E Ele voltou para o céu e um dia, a Bíblia diz que um dia Ele voltará. Aleluia.
que um dia a igreja dele, você que carrega essa candeia, essa lâmpada, que carrega essa lamparina, esse lampião, que carrega essa chama, um dia, eu tenho certeza que os dias vão passar, que os anos vão passar, eu tenho certeza que já passaram muitos anos, inclusive, você está carregando essa luz aí, e eu quero crer aqui nessa noite que ela não vai se apagar. Que talvez, você até tenha cochilado. Que talvez até eu tenha cochilado. Mas ele nos despertou em alguns momentos. O som daqueles que anunciam a vinda de Jesus, dos profetas, dos nossos líderes, dos irmãos mais velhos na caminhada com Cristo, a voz deles nos despertou e nós conseguimos levantar, e aí tinha azeite. Tinha azeite para manter a luz acesa. Minha oração é que nessa noite você seja despertado, que eu possa ser despertado para renovar o meu estoque de azeite. Porque o texto vai dizer que o noivo tardou em vir. E quando você pensar que está tardando, está demorando para ele vir, e as circunstâncias estão absurdamente difíceis, que você tenha perseverança na sua vida. Que eu possa ter perseverança na minha vida. Que você possa sair daqui nessa noite, que eu possa sair daqui nessa noite me lembrando que eu preciso renovar o meu estoque de azeite. Para suportar as provas, os dias maus. Para suportar os momentos em que eu estou achando que está demorando demais e está complicando a coisa, está ficando mais séria, está ficando mais difícil. Que o Senhor nos abençoe nessa noite aqui poderosamente, concluindo a obra que Ele começou aqui nessa noite. E que a presença dEle seja poderosa mesmo aqui nesse lugar, na nossa vida, na minha vida, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que o poder da palavra do Senhor, do evangelho que nós pregamos aqui, o evangelho que nós pregamos e nós cremos, não consiste apenas em palavra de sabedoria humana, mas no poder de Deus, que esse poder alcance a tua vida, a minha vida, que esse poder venha a ser realmente derramado sobre a minha casa, sobre a tua casa, seja algo poderoso, algo sobrenatural, em nome de Jesus, que o sangue dele, mais uma vez, venha cobrir os pecados da igreja, que ele venha ter misericórdia da sua igreja, da sua esposa, que mais uma vez ele possa nos salvar, nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? 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 Amém. Verso 1. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 10 virgens. São 10 virgens. Verso 2, pode colocar. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes, ou nécias, ou loucas. As que eram inconsequentes, ao pegar... Pode colocar a corrigida fiel, só para a gente ver esse verso aí. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse texto do verso 13, ele serve para muitas coisas. Ele serve para o arrebatamento da igreja. Ele serve para a segunda vinda de Cristo literal, quando ele vai vir para guerrear com a sua igreja. Mas uma coisa que chama atenção nesse texto é que essa perseverança que vai ser exigida de cada um de nós. A gente está falando aqui do momento em que a igreja vai ser arrebatada, vai sair da terra. O texto lá, o tema que o Renan tem colocado nesse mês é Prelúdio do Fim. E eu lendo essa palavra, vendo esse título, eu entendo que estar aqui, que aliás, há 27 anos atrás, quando um dia eu aceitei a Jesus como meu, quando eu me rendi a Ele, a tudo que estava fazendo na minha vida, eu me rendi a Ele, aí Ele me cercou de tal maneira que eu não tive para onde correr. Aliás, eu corri muito, até que um dia eu falei: não tem mais para onde correr, não consigo mais correr, não quero mais correr também. O principal é isso, eu me rendi a Ele, ao senhorio dele. Eu creio que a partir daquele momento já começou um prelúdio do fim na minha vida, porque a partir daquele momento eu comecei a viver os primeiros passos, as primeiras etapas, ou a primeira etapa daquilo que ia acontecer, que vai acontecer ainda, que é o arrebatamento da igreja. E eu faço parte dela. Você faz parte da igreja. Você vai ser arrebatado. Se a trombeta tocar agora, nós seremos arrebatados. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, quando você começou a caminhar com Cristo, começou na tua vida esse prelúdio do fim, esses primeiros passos, primeiros acontecimentos de algo que ainda vai acontecer, que é o arrebatamento, que é esse final aí, para a igreja, pelo menos, essa primeira grande etapa para a igreja. E nós entendemos que Jesus ele vem contar essa parábola aqui, e assim, eu quero ser bem simples, eu não vou complicar, eu estou só aqui tentando rodear um pouco, mas porque eu quero ser bem simples sobre aquilo que está no meu coração aqui nessa noite. Poucas coisas. Então já começou na tua vida e na minha vida. Você já está carregando aí essa responsabilidade de ser a igreja, de ser luz do mundo, de ser sal da terra e de anunciar. O papel da igreja é anunciar essa vinda de Cristo, é esse arrebatamento, essa história maravilhosa que para muitos podem achar uma loucura, uma história de ficção, uma história que os homens criaram, mas não é. Quem vive com Jesus sabe e já entendeu dentro de si mesmo que é uma verdade gloriosa que nós estamos esperando. Quem continua esperando aqui a volta de Jesus? Eu continuo esperando. Quando eu falo a volta de Jesus, eu estou falando para a igreja, então eu estou falando do arrebatamento da igreja, tá? Depois tem uma volta aí, mas aí é outra coisa. Mas eu sei que como igreja nós temos que viver assim, irmãos, como sendo o prelúdio do fim. Cada dia teu é um prelúdio do fim. Então você tem que viver o teu dia como sendo o último dia e viver da melhor maneira possível e dar o melhor testemunho possível e ser o mais fiel possível a Jesus. Eu preciso lutar constantemente, dia a dia, hora a hora, talvez minuto a minuto, contra a minha carne, contra o meu eu, contra a minha alma, que tende a puxar para um lado ou para o outro, mas eu tenho que entender que eu já tenho a minha candeia aí acesa, e o texto vai falar sobre essa questão de as 10 tinham uma lâmpada, as 10 tinham a lâmpada acesa, as 10 eram virgens, e esse fato de serem 10 virgens fala de uma pureza, fala de uma permissão de estar ali, de fazer parte daquele grupo, porque são 10 virgens. Mas há um momento no texto em que
o escritor, quem está falando ali, quem está contando, que é o próprio Senhor, está falando ali da parábola, da história, ele faz diferença das 10. Ele pega 5 e fala: 5 são prudentes, são sábias, 5 são loucas, são imprudentes, são nécias, mas são virgens. Olha, mas estavam ali na festa do noivo, foram convidadas, foram colocadas ali para esse momento em que o noivo ia chegar para ter esse encontro com a sua noiva. Elas faziam parte, depois, se você quiser ler na tua casa, você lê lá, no Salmo 45, você vai ver que no casamento judeu tinha lá 10 virgens que eram colocadas, o noivo chegava e elas acendiam as suas lâmpadas para o noivo poder fazer um resto do caminho até a casa da noiva para buscar a noiva. E tem tudo esse negócio, mas tem mais coisas também, mas não me interessa isso agora. O que me interessa é que elas estão ali, são 10, são virgens, tem lâmpada, mas um certo momento o texto diz, e é bem claro, que diz assim: olha, das 5 são nécias, são loucas. Por que elas são loucas? Porque elas simplesmente não levaram o azeite numa vasilha. Porque corre o risco da lâmpada, da chama, apagar. E se apagar, apagou. Por não terem um depósito de azeite, elas não teriam lâmpada, não teriam chama, não teriam mais a luz, a claridade daquela lâmpada não ia funcionar mais. E o texto diz que aconteceu exatamente isso. O texto diz que as 10 dormiram. Verso 3. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Bom, você que é de Jesus, você que é filho de Deus, filha de Deus, nós que somos igreja de Cristo, que carregamos essas lâmpadas aí, que temos essa candeia, que estamos esperando a vinda do noivo, do esposo, aliás, o texto vai usar o termo correto, esposo. Desculpa, eu não sou mais noiva de Cristo, eu já sou esposa de Cristo, porque os textos originais falam que a igreja já é esposa de Cristo. Ele já é o esposo de Cristo. Então, estamos esperando, e tem que ter lâmpada acesa. Mas o texto vai dizer que tardou. Então, está dizendo que 5 foram sábios e levaram a lâmpada, levaram a sua chama e levaram uma vasilha com azeite, reserva, com um depósito, com um estoque de azeite. E o que é esse estoque de azeite? O que é, então, esse negócio? O que é essa vasilha, pelo amor de Deus, com esse tanto a mais de azeite para manter a lâmpada acesa? É a tua oração. Eu sei que você pode usar o texto para 1 milhão de coisas, eu posso usar para 1 milhão de coisas. Queria falar só sobre isso essa noite, bem simples. É a tua oração. É a tua santidade. É a santidade da igreja. É a santidade do membro, do corpo de Cristo, do Filho de Deus. É a vida de oração dele. Está criando um depósito de azeite poderoso. É o jejum. É a tua vida de adoração a Deus. É a tua vida de compromisso com a palavra do Senhor, com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, com a casa dele. Tudo isso, eu sei que já vou repetir, sei que você pode pensar num milhão de coisas que podem ser colocadas como esse azeite reserva aqui. Quero falar sobre isso, essas poucas coisas. Quero lembrar você de que pessoas estão com a sua lâmpada apagada porque elas não têm vida de oração. Irmão, a gente está falando do momento em que o noivo for anunciado e que as 10 virgens têm que entrar para estar com ele. Vão se encontrar. Tem a noiva também na história, mas eu quero falar sobre esse papel. As 10 virgens não são a noiva, claro, mas eu quero falar que nós vamos entrar. Então, por exemplo, imagina se eu pegar essas 10 virgens e colocar como pessoas da igreja que têm a responsabilidade de levar a noiva para o noivo. Homens e mulheres que ministram. Daqui, olhar aqui, tem muitos que não estão aqui essa noite, mas
A grande maioria aqui faz alguma coisa na casa do Senhor. Poucos são ainda os que não fazem nada, que estão chegando, ou são novo convertido, ou estão começando agora. Poucos. Mas a grande maioria está fazendo alguma coisa. Então, o que eu faço para Cristo, eu estou formando no coração das pessoas alguma coisa. Eu estou ministrando para Deus, mas eu estou moldando pessoas para entrarem comigo, né? Quando o noivo chegar. Eu estou preparando pessoas, porque a Bíblia fala que João Batista, ele fala que ele não é o noivo, ele não era o esposo. Quando ele foi interrogado, ele diz: eu sou amigo do noivo. As virgens eram amigas da noiva e amigos do noivo, que preparam a noiva para se encontrar com o noivo. Então, você que está ministrando, está fazendo alguma coisa, está se envolvendo, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser velhão já, igual eu, não tem problema. Todos nós temos a responsabilidade de apresentar a noiva, que é a igreja, para o noivo. E levar a noiva para o noivo, mas uma noiva adornada, bonita, sem manchas, sem rugas, sem pecado, sem falhas. Então eu tenho que ter a minha lâmpada, tenho que ter minha candeia e tenho que ter meu depósito de azeite. Por quê? Porque a Bíblia diz, o texto continua aí, 5. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Esse tardou aí, não é porque Jesus não tem relógio, perdeu a hora. Fica imaginando Jesus descabelado, acordando, atrasado, não igual você faz. Igual eu faço, às vezes. Saindo correndo, colocando sapato, colocando a roupa tudo, escovando. Estou atrasado, tenho que correr. Não é esse o contexto ali. Não é esse o princípio ali do verso que diz que tardou o noivo. Ele está provando a sua igreja. Quando ele tarda, ele está provando a sua igreja. Está provando essas virgens. Ele está provando o seu povo. Para ver como está o coração. E eu não estou dizendo que já está demorando a volta dele, não. Não estou dando data, não dei data, tá? Não estou nada disso. Dizendo que chegou um momento da história que o texto apresenta tardando o noivo. Bom, esse tardando o noivo aí é a prova que você está passando hoje. São as provas que eu estou passando hoje. Que você põe a mão na cabeça e fala: podia acabar logo, podia vir, Jesus. Então, arrebatamento da igreja não é escapismo. Não é fuga de tribulação. Não é fuga da prova. Não é livramento de provação. Não, o arrebatamento da igreja será glorioso. Vai ter um derramar. A igreja vai se levantar poderosamente. Ela vai sair gloriosa da terra. Ela não vai sair envergonhada. Ela não vai sair mal falada. Ela não vai sair debaixo de dúvida. Não, ela vai sair gloriosa daqui. A igreja vai ser arrebatada de maneira gloriosa. Ela vai estar com a melhor veste, sem mancha, sem ruga, sem sujeira, sem nada. Então há muitas coisas para acontecerem ainda. Você vai ser provado, eu vou ser provado ainda muito. Tardando o noivo, a Bíblia diz que o esposo toscanejaram todo, começaram a piscar. Já viu aquela pescada? Você está com muito sono ali, aguentando, segurando, tentando se manter. Mas o sono é muito forte. Já pegou ônibus com alguém assim? Eu pegava muito metrô com gente assim, fim do dia. Ou de cedo. De manhãzinha cedo também tinha muito. O cara que não dormiu bem à noite, você pegava no metrô, sentado, ele ia lá no chão e voltava assim. Aí disfarçava. Na igreja eu também já vi muito isso. Já viu isso no culto? Já ou não? Pensou agora? Deve ter alguém toscanejando, certeza. Daquelas pescadas, aí acorda falando: aleluia, glória a Deus. Tem um pastor que eu amo muito, não está mais com a gente, mas eu amo muito a vida dele, é muito legal. Ele fazia muito isso no culto, né? Pescava, você olhava para ele, estava indo lá embaixo, aí ele voltava assim, e falava um aleluia. Aleluia. É um cochilo gospel, né? Acordava, aleluia. Começou com esse sono pesado, esse negócio de querer. E aí elas adormeceram. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Em algum momento nós toscanejamos, começamos a
aquele sono vai chegando e vai te colocando teu olho para baixo e vai te envolvendo e você vai lutando com ele ali. Esse cansaço espiritual, essa frieza que vai envolvendo muitas vezes você, a minha vida. Todos nós passamos por isso. É ruim viver isso. É difícil passar por isso. E se você está passando por isso hoje, tem uma saída para você. É você correr para Jesus. É você lembrar de onde caiu. Voltar ao teu primeiro amor. Sempre é o caminho. Não tem outro texto. Não tem outra história. E adormeceram. Ah, irmão. Eu já adormeci na minha fé. Eu já adormeci na minha caminhada, na minha espera pelo noivo, eu já adormeci. Pelo esposo, eu já adormeci. Algumas vezes. E coisa triste é quando você adormece e você vê que as coisas aconteceram. Mas aí o texto continua. Mas à meia-noite não é a hora de noivo aparecer, de esposa aparecer, irmão. Que casamento que é esse que acontece meia-noite? Pelo amor de Deus. Meia-noite não é a hora de ficar esperando. Você esperar um esposo até meia-noite para casar? Mas aqui, meia-noite. Ouviu-se um clamor. Irmão, todo dia que eu entrar aqui nesse lugar, todo dia que você entrar aqui nesse lugar, você vai ouvir um clamor. De que aí vem o esposo. Talvez você está aqui, né, muitas vezes, domingo à noite, na quarta-feira, domingo de manhã, ou um domingo, num sábado à noite como esse. Você está ouvindo o clamor, você está ouvindo alguém cantar, alguém pregar, alguém ministrar, alguém orar, que o noivo está chegando. E talvez você está indiferente, você está aí disperso, alheio. Irmão, tem profetas, tem ministros, tem homens e mulheres muito sérios da parte do Senhor, homens, mulheres, jovens, adolescentes, da parte do Senhor, que estão clamando. Aí vem o esposo. Olha para alguém do seu lado e fala, aí vem o esposo. Fala para ele com um pouco de seriedade, fala fala assim, olha, é um clamor isso. Tem vozes clamando isso, declarando isso. Aí vem o esposo. Fala para ele, então abre o olho, cabeção. Escuta essa voz, esse clamor, escuta esse brado aí que você está ouvindo. Deixa entrar em você e leva isso a sério. Porque tem pessoas ouvindo esse clamor, aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o esposo. Então assim, né, vai demorar, né? Vou levar, deixa a vida me levar. Não, tá bom assim. Depois eu arrumo, depois eu faço, depois eu busco um pouco de azeite, depois eu arrumo. Eu dou um jeitinho de arrumar um pouquinho de azeite com alguém. Não vai ter jeitinho, irmão. Não vai ter jeitinho para mim. Não vai ter jeitinho para ninguém. Ou você tem a sua lamparina, ou... Muito legal esse negócio. Eu já falei que é muito legal esse negócio? É muito legal esse negócio. Vai apagar. Pescaram, dormiram, apagou o negócio, aí vai o clamor está lá. Aí vem o esposo. Fecha os teus olhos por um instante. Eu queria que você, pela fé, dentro desse ambiente aqui maravilhoso, espiritual, da parte do Senhor, que você pudesse ouvir a voz desse clamor, mas que essa voz entrasse dentro de mim agora, entrasse no teu ouvido agora, no meu ouvido, descesse ao coração e fizesse alguma coisa dentro de nós. Pela fé, escute esse clamor. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Aí vem o esposo.
saí-lhe ao encontro. Irmão, eu preciso olhar para a minha vida hoje e ver se eu estou pronto para sair ao encontro dele. Mas ele tem dado chance, oportunidade, ele tem falado, ele tem clamado, ele tem levantado pessoas, ele tem liberado palavras, ele tem feito maravilhas, ele tem operado. Saí-lhe ao encontro. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As 10 que dormiram, acordaram, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Tomara que eu não quebre isso aqui até o final. 5 acordaram, levantaram, mas aí olharam e estava apagando. E não ia continuar muito tempo acesa, porque não tinha mais o azeite para queimar. Tiveram a chance de orar, tiveram a chance de trancar a porta do seu quarto, tiveram a chance durante o dia, tiveram a chance à noite, tiveram a chance de ter comunhão com o Senhor na casa dele, de vir, pagar o preço debaixo de prova, debaixo de luta, debaixo disso, daquilo. Deixaram as suas casas, que é infinitamente importante, é muito importante a nossa casa, nosso lar, mas não é mais importante do que a casa do Senhor, do que a presença dele, do que a comunhão com a voz dele, com a palavra dele, com o corpo dele. Não é. Não importa o que você pense, não é mais importante. Porque os dias são maus, a gente está passando guerras tremendas. Mas aí eu fico lá, eu fico enrolando. Teve chance de criar depósito, teve chance de pegar azeite, de comprar azeite. Sabe o que é comprar azeite? Comprar azeite é você pegar a tua palavra e estudar ela. Comprar azeite é você andar com gente crente que tem vida com Deus. Comprar azeite é você estar debaixo de autoridade espiritual e pagar o preço em servir essa pessoa com todo o teu coração. Isso é comprar azeite. Comprar azeite é você passar tempo orando. Comprar azeite é você comprar uma Bíblia boa para estudar, para ler, comprar livros bons, se envolver, se enfiar naquilo que é espiritual. Isso é comprar azeite. Resumindo, o que é comprar? É isso que é ter azeite reserva, é você buscar, é não desanimar, é você não esmorecer, é você não abandonar, é você não deixar as tuas birras, a tua alma, é você não deixar o teu coração falar mais alto do que o espírito. Eu vim aqui no começo, eu estava passando um vídeo aqui, e no final do vídeo, o rapaz, na locução, ele diz que o corpo... Basicamente, não vou. É uma crítica, mas é uma crítica boa, tá? Fica tranquilo comigo. Não, que o corpo serve para nada, que o que importa no final é o espírito. Não, senhor, é a alma. Eu falei que não ia criticar, mas acabei criticando, tá vendo? O que importa não é o corpo, mas o espírito. Não, o espírito não. O espírito volta para Deus. E a tua alma que vai para o inferno, é a minha alma que pode ir para o inferno. A tua alma não vai para o inferno. Ela pode ir para o inferno, a minha alma, ou para o céu, para o paraíso, para a eternidade com Deus. A nossa alma, que nós temos que lutar com ela, porque ela tem vontades, ela tem desejos, ela não quer pagar o preço, ela não quer, juntar azeite, ela não quer. Mas aí o Espírito Santo que habita no meu espírito me dá vitória contra essa carne. Então, irmãos, comprar azeite está ali, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Disseram as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Na última hora, tentando dar um jeitinho, dar uma arrumadinha na situação, e vão entrar de qualquer jeito. Não vai entrar. Não vai entrar. Eu não arrumo azeite nas portas. Eu arrumo azeite antes. Eu vou na cidade comprar azeite. Eu vou negociar o azeite. Vou pagar o preço pelo azeite. Não é chegar no Amazon, deixa eu agarrar no teu calcanhar aí, cara. Eu quero entrar nessas bodas do cordeiro. Eu quero estar lá. O esposo me leva junto. Não tem como levar junto. Olha para mim aqui. A tua esposa não vai te levar junto. O teu esposo não vai te levar junto.
O teu pai não vai te levar junto, a tua mãe não vai te levar junto, os teus filhos não vão te levar, porque eles têm depósito e eu não tenho, não, irmãos. O azeite, esse depósito, para manter essa lâmpada acesa, é particular, é de cada um. É você que compra, é você que cria esse estoque, é você que dá um jeito de orar mais, de ler a palavra, de estudar, de se afundar. Ah, eu não entendi. Procura alguém que entenda, sente e gaste tempo com isso, para entender isso. Ah, eu tento ler a Bíblia, aí eu abro, aí começo a ler. Vai ver que eu profetizei. Eu me apeguei muito ao negócio. Depois vamos comprar outro e eu vou ter que repor um negócio, uma lâmpada dessa. Compra meia dúzia que aí eu fico com 5 e você pegar uma para você. Eu ia usar mais ainda, gente. Mas é isso que o texto está dizendo sobre comprar, é pagar o preço para ter azeite na nossa vida, para ter óleo na nossa vida. Porque o texto diz que o noivo tardou em chegar. E se ele tarda em chegar, irmão, está te provando, está me provando. E a tua perseverança. Põe para mim aí, por favor, Ezequiel capítulo 3, verso 20. É um resumo do verso que eu quero falar. Destruiu o negócio. Ezequiel capítulo 3. O contexto ali ele é grande, eu não vou ler tudo. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua... Presta atenção, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Esse texto está falando de alguém justo, que viveu a vida inteira, que pagou o preço, foi 1 ano, 2 anos, servindo a Deus, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e o noivo tardou. Pelo amor de Deus, não é possível que eu vou... Obrigado, filho. Vou colocar isso aqui bem longe de mim. Irmão, está falando de um justo que pagou um preço, que cantou, que tocou, que serviu, que pregou, que cuidou do lugar, que serviu, que é justo. Mas um dia esse justo cansou, desanimou, desistiu, abandonou. Tipo, não quero mais. E aí o texto diz que as obras que ele praticou, talvez 10 anos, 15 anos servindo a Deus, 20 anos servindo a Deus com fidelidade, com amor, com depósito, com carinho. Tudo isso, ele largou mão e entrou no pecado, na iniquidade. O texto está dizendo que, uma das coisas que está dizendo o texto é que tudo que ele fez não é mais contado, porque ele não se arrependeu do tempo ruim dele. Então, podem ser virgens, podem ser, pode se levantar, pode acordar, pode despertar, pode estar carregando uma lâmpada, pode estar tudo isso. Mas se não tiver depósito, se não perseverar, se não continuar, a mão não vai entrar. E é isso que o texto de Mateus é muito sério por causa disso. Porque a história diz que elas são loucas. É loucura eu não ter depósito. É loucura eu desistir. É loucura eu não perseverar. É loucura, irmãos, eu não pagar o preço. É claro que o preço maior foi pago na cruz. Não são os seus esforços humanos para a salvação. Não é isso. Mas depois que eu fui salvo pela graça e pela obra de Jesus, eu preciso pagar o preço, eu preciso me matar a minha carne. Eu preciso pagar o preço para andar com você. Sim, olha para o seu lado, tem gente do seu lado. Quem está do seu lado aí é um anjo? Ah, que lindo. Tem gente que fala assim, é um anjinho que Deus me deu. Não é gente, tá? Vai ter um dia que vai acordar de mau humor, vai te dar trabalho. Vai ter um dia que você vai dar trabalho para essa pessoa do seu lado. Vai ter um dia que pode ser que tenha, confronto ali. Mas eu preciso, irmão, pagar o preço. Eu preciso pagar um preço em caminhar junto, em perdoar, pedir perdão. Tudo isso é juntar depósito de azeite para suportar o tempo da espera.
Pode ser que demore 10 anos, 20 anos, 30 anos. Talvez, não sei, 6 meses, eu não sei. Ninguém sabe. O texto de Atos, capítulo 1, diz que ninguém sabe, só o Pai e Jesus, que hoje sabe a hora que ele vai voltar. Para te buscar e para me buscar. Mas aí o texto continua. Daí, dá um jeitinho, verso 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Está aqui, ó. Aqui é o lugar de comprar azeite. Aqui é o lugar de comprar azeite. Com teu quarto trancado, orando de joelho diante dele, é lugar de comprar azeite. Servindo a homens com toda a alegria do nosso coração, porque sabemos que estamos servindo a Cristo em primeiro lugar, aí é lugar de comprar azeite. Perdoando é lugar de comprar azeite. Pedindo perdão é lugar de comprar azeite. Buscando, pagando o preço para ter santidade na vida. Santidade é lugar de comprar o azeite. Quando eu posso fazer algo errado, e ninguém vendo, mas eu falo: não, eu amo meu Senhor, eu vou pagar o preço aqui, eu vou suportar a tentação, a provação e vou ficar fiel com Ele. Você está comprando azeite. E quando o esposo tardar, você vai ter azeite. Vai ter azeite. O texto continua. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Bom, o texto não está dizendo, de forma nenhuma, não tem essa revelação no texto de que está dizendo que 50% da igreja vai ficar, e tem nada disso no texto. Está dizendo que no texto que tinha um grupo preparado. Tinha 5 que estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Eu quero profetizar na tua vida aqui nessa noite que você está preparado. Está preparado, está se preparando, está se preparando. Está pagando o preço para ser encontrado fiel. No dia que o clamor estourar, essa trombeta soar, e a gente saber, o noivo está vindo. O esposo está vindo, aleluia. Ah, mas é muito difícil se preparar, é tanta coisa é isso. Mas está dizendo que tinha um grupo preparado. Que você possa ser encontrado preparado em nome de Jesus. Verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, 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 abre-nos. 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Não, triste coisa é essa. Os evangelhos, essa é uma frase das mais doídas, dolorosas. Eram virgens, esperaram, tinham lamparinas, se levantaram, despertaram, se levantaram. Tinham tudo isso, mas não eram conhecidas. O impacto do texto é que elas não eram conhecidas. E Jesus fala isso outras vezes em outras histórias. Nunca vos conheci. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Fala de uma intimidade, de um conhecimento mesmo. Conhecimento, ele conhece você, ele me conhece. Mas ao contrário disso, eu ouvi que ele não me conhece. Imagina você orando, clamando e ter um sentimento no coração de que você não é conhecido dele.
Isso deve ser desesperador. E nesse momento chegar e as portas estarem fechadas e ouvir da boca dele: não vos conheço. Verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fica de pé aí. Fecha os teus olhos. Prelúdio do fim. As coisas que antecedem. Os primeiros acontecimentos de algo maior, de algo que vai acontecer ainda. Tua vida, tua caminhada, é um prelúdio do arrebatamento. A minha caminhada pessoal é um prelúdio do meu arrebatamento, do meu encontro com o esposo nos ares. Se não for coletivamente como igreja no dia do grande arrebatamento, será o meu arrebatamento pessoal, a minha partida. Mas a minha vida é que vai dizer. A minha lâmpada acesa com azeite, com reserva de azeite, para que no dia mau eu possa suportar e passar, no dia da prova, da tribulação, no dia da luta, no dia em que começar a toscanejar, no tempo em que talvez eu adormeça, quando eu despertar, eu vou ter ali a minha candeia, a minha lâmpada, e vou ter uma reserva de óleo, de azeite. Porque enquanto você teve possibilidade, você comprou azeite, você pagou o preço para ter azeite na sua vida. Você perdoou. Você amou. Quando te traíram, você perdoou e você continua amando. Quando ninguém estava vendo, você estava pagando o preço em oração, buscando ao Senhor. Não para falar para as pessoas: eu passei tanto tempo orando, eu jejuei. Não, você e Deus estavam ali, você estava ali com Ele, agarrado com Ele, como nós cantamos aqui, quebrando o seu vaso aos pés dEle, se derramando para Ele, buscando a face dEle, trazendo esse depósito de óleo, de azeite para a tua vida. Quando houve uma possibilidade de ver alguma coisa, de fazer alguma coisa, o Espírito Santo ministrou em você e você pagou o preço de manter a santidade ao Senhor. Eu não vou tocar, não vou fazer, não vou pegar, não vou quebrar essa minha aliança com o meu Jesus. Não, eu vou comprar esse azeite aqui nessa hora. A vida está difícil, está muita luta, muita coisa, eu não estou aguentando. Ei, persevera. Perseverança é a chave da nossa história. Irmão, você vai ouvir aqui mais uma vez, e vai ouvir aqui muitas vezes: aí vem o noivo, aí vem o esposo, aí vem o esposo. Talvez a tua esposa está dizendo para você cada dia: aí vem o esposo, aí vem o esposo. Talvez o teu esposo está dizendo para você: aí vem o esposo. Talvez teu pastor está dizendo isso, aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o esposo. Talvez esse irmão aí do seu lado, essa irmã do seu lado está dizendo para você, tem cutucado você, dizendo: aí vem o esposo. Que isso entre hoje dentro de nós de uma forma poderosa, sobrenatural, e venha abalar mesmo dentro de nós aqui as estruturas, e que eu saia daqui hoje lembrando essa frase: aí vem o esposo. Esse é o clamor dos profetas, dos ministros, dos homens, mulheres, pessoas que têm o Senhor como o Senhor da sua vida e que são fiéis a Ele, continuam clamando: aí vem o esposo. Talvez alguém diga assim: para de falar isso, porque não veio, está demorando. Não, continuamos dizendo: aí vem o esposo. Paga o preço, compra azeite.
Pega a tua Bíblia, vai ler ela, vai amar ela, vai buscar dentro dela, vai se derramar diante dela, vai abrir ela, vai entender ela. O Espírito do Senhor vai te ajudar a entender ela. E se talvez não conseguir entender, busque pessoas que vão te ensinar na palavra, mas busque, pague o preço, compre azeite. Compre agora. Compre nesse tempo. Porque na última hora, não vai adiantar sair correndo para dar um jeitinho, não vai ter jeitinho para mim, para ninguém. Persevera, continua firme, paga o preço, ame a Jesus, seja apaixonado por Jesus profundamente, troque tudo por Jesus, em nome de Jesus eu declaro isso, troque tudo pela presença de Jesus na sua vida. Troque tudo pela presença de Jesus na sua vida. Feche os teus olhos. Pai, de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, se eu levar comigo e se meu irmão levar com ele, com ela, apenas esse grito, esse clamor, aí vem o esposo, já terá sido maravilhoso. Passou do tempo, Senhor, de nós pagarmos o preço de termos um depósito de azeite na nossa vida. Se talvez tem alguém aqui toscanejando, talvez aqui pescando, Deus, talvez aqui nesse sono tentando envolver, esse primeiro estágio desse sono, Senhor, que tenta envolver, nós repreendemos agora esse sono espiritual, mandamos embora da vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Mas se já é um nível mais profundo, que já dormiram mesmo, nós declaramos como a tua palavra diz: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia, tua palavra diz isso. Nós pegamos essa palavra nessa noite, que é tempo de te acordar, despertar dentre os mortos, e que essa iluminação de Cristo venha poderosamente. Aleluia. Senhor, se está faltando azeite, se está faltando esse depósito, não nos permita sermos, não permita que sejamos como essas nécias, essas loucas, que não pagaram o preço, que não se envolveram, que não perdoaram, que não amaram, que não investiram, que não buscaram, que não se derramaram diante do Senhor, mas que acharam que na última hora poderiam dar um jeito. E a voz do Senhor vem lá de dentro das portas fechadas. A tua voz vem e alcança lá fora. Quem está lá fora e diz: eu nunca vos conheci. Senhor, livra-nos de ouvir essa frase em nome de Jesus, Pai. Nos livra de ouvir essa frase arrepia, Senhor, a nossa espinha. Isso nos dá calafrio, isso nos dá um temor tremendo, Senhor. Nós não queremos ouvir isso de hipótese nenhuma. Em nome de Jesus, nós queremos perseverar, Senhor. Ainda que o noivo, o esposo tarde, nos prove na fidelidade, na perseverança. Nós queremos passar por essa prova da perseverança, da fidelidade. Nos ajuda nisso, Senhor, nos ajuda nisso. E que possamos ter essa candeia, essa luz bem acesa na nossa vida mesmo, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você aí poderosamente em nome de Jesus.